Ninguém tem isso. A gente fala isso aqui toda live. Ninguém nunca se preocupou em fazer. Sim, é saco, né? De fazer. Ninguém nunca se preocupou em fazer. Me fala, vocês têm tempo de acompanhar a direita brasileira. Quando é que saiu um programa articulado, paulatino, montado com especialistas, pessoas que sabem? Quando? Nunca. Nunca. Isso nunca foi feito. É verdade. A gente está fazendo uma coisa que é absolutamente nova no Brasil. E veja, a gente conseguiu fazer isso com voluntários, com pessoas, isso é importante dizer, pessoas que pegaram o seu tempo, que tem outras coisas para fazer, tem profissão, tem família, tem isso, e que pegam uma parte do seu tempo porque acreditam no projeto e estão fazendo uma pesquisa, escrevem textos e colocam os textos, fazem as coisas ali. Então, assim, isso é extraordinário. E eu tenho tido, nessas reuniões, uma média considerável de pessoas. Dá umas 50 pessoas, 45 pessoas dos vários grupos. Nos grupos tem mais gente, tem mais de 100 pessoas, 100 voluntários ali dedicados a fazer a pesquisa. E não tem tempo ruim, eles fazem tudo que pede, eles vão lá, se esforçam, fazem os textos, fazem pesquisa de dados, tudo. Então, eu acho que quando a gente concluir esse projeto todo, a gente vai ter algumas coisas aí. Primeiro, nós vamos ter grupos de pessoas capazes de pensar política pública, nossos grupos, nossas pessoas. Nós vamos ter um material posto do livro em vários fascículos, com nitidamente um arco de evolução, de desenvolvimento da pesquisa. As pessoas vão conseguir medir o que era o início da pesquisa para o que ela chegou no final. Ou seja, vendo a qualidade dos textos melhorando, a precisão da pesquisa melhorando, a audácia das propostas, por aí vai. E no fim a gente vai ter um livro, que é a síntese disso, que esse tem que ter uma pegada literária muito boa, que vai ser colocado na imprensa para os especialistas lerem, discutirem, para discutir, enfim, para ter discussão pública. Né? E o livro final, ele vai circular em tudo que é lugar, e a gente tem que fazer alguns debates em torno dele. E assim, é a primeira vez que você faz isso. Então, você não tem, entendeu? Não tem. Você tem partido de esquerda que faz uma coisa ou outra, sei lá, o PT deve ter lá uns estatutos, umas coisas e tal, mas assim, dessa maneira... Assim, eles têm ideias muito abertas, mas programas específicos e práticos, você vê que eles alteram de eleição para eleição. E essa tradição que eles tinham, eles começaram a abandonar. O Lula, ele se destacou nessa última eleição por ganhar sem ter um programa de governo. Ele não apresentou o programa de governo em nenhum momento. Então ele ganhou a eleição e foi lá garantir a Soijô. Apresentou qualquer coisa, só porque a justiça eleitoral obriga, botou qualquer coisa lá, ganhou e agora é isso aí. E como é que as coisas se sustentam hoje, né? E o que a gente vai tentar encaminhar no Livro Amarelo, por exemplo. Então, assim, quando a gente vê discussões hoje sobre política pública, elas estão todas baseadas nessas pesquisas que são... que tem um caldo identitário. As mulheres não sei o que, os negros não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Então eles racializam, por exemplo, uma pesquisa. Sim. E essa racialização, ela não serve para nada. Do ponto de vista prático. Exatamente. Para que serve você dizer que morrem mais jovens negros no Brasil? Nada. Não serve para nada, porque aí você fala assim, tá bom, beleza, então o que a gente faz com isso? Como é que faz para você fazer com que o jovem negro morra menos, ou não morra? Não, você tem que mudar o contexto social em que esse jovem está inserido. Então, quer dizer, o problema não é propriamente racial, mas social, né? Uhum. Então, quer dizer, a questão ela é socio-racial, mas o contexto social é mais importante nisso. Então, a racialização por si só, ela meio que escamoteia o problema real. E é usada como marketing. É usada como marketing. Agora mesmo, nesse negócio de Olimpíada, o cara pega a judoca e aí o pessoal de esquerda tinha que ficar lá, olha, uma negra gorda, mulher negra gorda, mulher negra gorda. Porra, mas tipo, ela é uma judoca, tá ligado? E aí eles escondem o que não interessa, que ela era militar e eu acho que ela era evangélica também. Dizem, então, opa, calma aí! Só gorda. Eu até falei, então eu tô envolvido numa discussão agora sobre isso, assim, que assim, tem alguma importância você dizer algumas coisas, né? O problema é que transformam isso numa bandeira. Sim. Né? Então, quer dizer, é importante você falar, não, pô, as moças negras, não sei o quê. Eu falei outro dia que, sei lá, os caras, você entra lá no Wikipedia, tem lá African American First. Você entra lá no Wikipedia, tem um zilhão de coisas de pessoas negras que inventaram coisas.
Um monte de gente lá. Ah, é importante? Ah, é importante, legal, bacana, tal. O problema é que é usar essas moças. É usar essas moças para fazer um statement que é Sim. político. É fazer propaganda com isso aí. Esse é o problema. Então, quando você fica racializando estatística, quando você fica falando assim, ah, o Brasil é o país em que mais se mata população LGBT. Escuta, mas o Brasil é o país que mais mata todo mundo. Sim. Então, assim, E a país do trans, você viu que isso é uma estatística bem desabonadora aí pra essas teses. O Brasil não é. O Brasil é um país, inclusive, considerado seguro para a população trans. Isso é verdade, é verdade. Está longe de ser um dos países mais perigosos. Mas tem uma coisa também nessas pautas, é que elas servem, como você falou, de statement político e também de migalha, sabe? Porque se você for olhar, tá tudo ruim no Brasil, né? Sim. O Brasil tá assim, o Brasil tá acabado, cara. Assim, é um país que ele não tem crescimento econômico há muito tempo, crescimento expressivo. Pessoas negras, brancas, azuis, que são pobres, estão pobres e não conseguem ter mobilidade social. Quando eu vou perguntar dos pesquisadores sobre a questão científica, nossa senhora, as dificuldades assim são extremas. Por exemplo, a gente tem um rapaz que ele é muito envolvido com a questão espacial. Ele conhece o Pedro Pallotta, essa galera toda da parte do espaço. E aí ele vem falando, né, pensando as propostas, e ele diz que existe um programa brasileiro aeroespacial. Só que esse programa, que tem vários níveis, escalonamentos do que seria, ele está sempre no mais baixo. Então o programa não consegue sair da condição mais inferior possível. E isso a gente olha em praticamente todas as áreas. Então tanto faz se você vai dar uma cota aqui para um homossexual, se você vai dar uma migalha ali para um negro, isso não vai alterar nada. O que vai alterar, assim, é uma política macroscópica. É você fazer uma coisa grande que modifique a vida das pessoas de uma maneira geral, e aí todo mundo vai ser beneficiado. Quando o Brasil crescia economicamente a 10%, 12%, e foi no período da ditadura, essa é a verdade, Sim. o último período que cresceu. O governo Lula também cresceu. Mas antes do governo Lula foi a ditadura. Cresceu mais do que o governo Lula. As pessoas saíram da pobreza. O salário mínimo real, apesar do aumento da desigualdade, aumentou. As coisas melhoraram na vida das pessoas. E era de todo mundo, e era da população negra também. Sim, eu vivi isso, pô. Pois é, então... Meu pai saiu, minha mãe saiu do absoluto nada. Pois é. Minha mãe pegava a cabeça de peixe na fim da feira. E não tinha cota. De e não repente tinha uma casa affirmative própria. action, e não tinha nada disso. Não tinha nada disso. O que que tinha? Minha mãe sempre conta que minha avó achou uma moeda na rua. Aí falou pro meu tio, falou, vai lá pagar o verdureiro e tal. Disse que ele chegou no verdureiro pra pagar. O homem falou, mas olha, eu não tenho troco pra isso não. Isso é muito dinheiro. Com essa moeda que ele chamava de patacão, minha mãe fala, ela deu a entrada num terreno e emprestou dinheiro pro meu tio dar entrada no terreno dele, pro irmão dela. Compraram 2 terrenos com um moedão lá que tinha na época. Assim, uma loucura, né? Meu pai comprou uma casa própria do nada. Ele tá na rua entregando folheto de empreendimento imobiliário que ele fazia aos finais de semana. Passa o fulano e fala assim, e aí, Toninho, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, então. Você viu que fulano tá vendendo umas casas lá? Ah, vi e tal. Você já foi lá ver? Não, pô, vou lá fazer o quê? Então, vamos lá. Aí pega meu pai pelo braço, leva lá. E aí, gostou? Gostei e tal. Ah, então, ó. Pega aí, é sua. Assim, década de 70. Meu pai falou, não, mas não tenho dinheiro. Não importa. Assim, ó, é sua. Aí, ó, essa semana a gente conversa, faz o contrato, vê quando você começa a pagar daqui X meses e toca o barco. Foi assim. Na década de 70. Foi um boom de crescimento de tudo, né, cara? Uma coisa maluca, Foi um negócio assim. maluco, Meu pai contava isso assim, falava assim, é inacreditável o que aconteceu. Isso é uma coisa muito louca, porque assim, a gente vai falar, os Estados Unidos tiveram esse boom no século XIX. Só que a média de crescimento deles no século XX inteiro, e mesmo agora, é uma média impressionante para um lugar que já está desenvolvido. E a gente pode pegar outros desenvolvidos que não viraram o caso europeu. Coreia, por exemplo. Coreia manteve um crescimento e assim... Cara, olha a Coreia hoje, agora nas Olimpíadas, Coreia do Sul. Sim. Não, a Coreia Cara, do Sul, um país que há 10 anos atrás... você sabe que a geral da 20 anos torcida atrás, do não. Inter chamava Coreia. A geral. A parte mais barata pra você assistir o jogo. Por que eles chamavam de Coreia? Porque ela é muito pobre. Você é muito pobre, você vai na área da Coreia, eles chamavam. E era uma piada. Porque conhecia, não sei o motivo, mas eles estipularam, tem dos coreanos, é a Coreia. E
a galera, o conceito que a galera tinha até os anos 70, 80 era de que a Coreia era um lugar de pessoas miseráveis. Hoje a Coreia, vamos lá, carro, celular, avião, barco, tecnologia, computadores, softwares, aí vão esportes, música, mano, K-pop, o mundo inteiro ouve K-pop, cara. cinema, séries. Dorama? Então, os caras estão aqui, ó, eles é soft power, economia bombando, conhecimento, pesquisa pra caramba. É um país que tá no topo. Eles eram mais pobres do que o Brasil. Anos 70 o Brasil tinha mais grana que a Coreia. Um coreano era considerado uma pessoa bem mais pobre que um brasileiro. Lembra quando a gente ria dos chineses? Eu lembro quando há 20 anos atrás... Quando a gente era criança, Até 1994, chineses, o PIB do Brasil era maior do que o da China. O da Sim. China é mais de 15 vezes do Brasil hoje. Eu lembro quando eu começo assim, 2002, 2003, né? Quando eu começo a trabalhar e tal. E aí o papo assim, tal, a mão de obra... Não, tá, mas e na China que todo mundo é escravo? Assim, era um consenso geral. O chinês é um A conversa cara, era essa, né? o cara trabalha, sei lá, 18 horas por dia e ele não ganha nada. Ele é um escravo do regime comunista chinês. Aí eu lembro, lá em 2012, não, um trabalhador chinês ele ganha na média mais do que um trabalhador brasileiro. What? Né? E aí o escravo, hoje, você vai pra, assim, amigos meus, cara, noruegueses, eu tive com eles há um mês atrás, narrando, assim, Renan, esquece. Xangai, aí tem um nome aqui, Guangzhou. Eu falei assim, Renan é primeiro mundíssimo. Ele falou assim, a gente vai pro Japão, vai pra China, os melhores lugares da China, que já são gigantes, lá, lugares com 20 milhões de pessoas, né? Não é um lugar assim, não devem nada ao Japão. Isso é que a galera tá mais otimista que os japoneses. Eles estão naquela pujança e tal. E aí, sabe? A gente... está acontecendo pra esses caras. E eles partiram de uma base muito pior do que a nossa. Pelo menos assim, uma base econômica, vai. A China é uma civilização milenária. A China, a gente tem que lembrar que era o maior PIB do mundo, se não me engano, até o século XVII ou XVIII. Ela era, assim, os chineses falam, a gente só tá recuperando o que a gente perdeu por 2 séculos. Né? Pra eles, quando você olha numa perspectiva milenar deles, é um nada aqui, ó, só uns errinhos que cometeram ali e tal, agora a gente já tá de volta ao ciclo. Tem ali o Drax botou na tela? Brasil versus China, 1994. A China aqui, ó, só passa o Brasil em 94, aqui, ó, por pouquíssimos bilhões. Só que os Estados Unidos já tinha 7 trilhões de PIB. E o Brasil, né, tá... Quanto que a gente, eu não tô... porque tá Tá vendo? Eu só coloquei chat os ali. dois... Quanto que tá ali, o China, hoje? 94 era quanto? Não, 94 É que não dá pra ver aqui, ó. 564, Tá peraí que cortado, eu... botando tudo um em cima do outro. Tá cortado. Pera aí, deixa eu jogar isso aqui pra frente. Dá pra ver vocês. embaixo ali, tá bom. Agora eu vi. Tá vendo aqui? Uhum. 564 e o Brasil 546 ali. Isso em 94. 94. Assim, pra mim tá claro que a gente tomou decisões absolutamente desastrosas na redemocratização. A gente tem que ser sincero em relação a isso. Redemocratizaram, beleza, teve democracia, fizeram real, resolveu o problema que a ditadura legou, que foi hiperinflação e tal. Mas depois disso, acabou. E assim, teve a nada, gente, mas, posso falar, parece que sinceramente. o real virou um paradigma em que a gente falou, controle de inflação e começar a cuidar de contas públicas, que era um caos no Brasil. Isso. Mas parece que virou o único paradigma nosso. E desde que fundou o Plano Real, e não tô culpando o Plano Real, mas desde que assim, veio o Plano Real, parece que a nossa única preocupação é continuar acertando uma das poucas coisas que a gente acertou. Exato. E aí a gente só Assim, fala nisso. ficar mantendo, equilibrando um prato. O assim, ajuste fiscal, É só isso. faz uma reforma, reformas que também não são muito longevas, porque você tem que fazer uma reforma, depois você faz outra Ricardo, reforma, aí tá, Previdência estão vai estimando ter... uma nova previdenciária para essa década. Isso. Aí Mais você uma. vai assim, acochambrando ali, e não consegue, que é uma coisa que eu perguntei pro grupo de economia. Eles disseram, e eles sabem disso, são especialistas, não tem orçamento. O orçamento do Brasil está todo tomado. Com folha de pagamento, né? Aí tem uma parte da dívida, mas eles falaram que a rolagem está ok. E não tem orçamento. Então você não tem espaço de investimento. Aí eu falei para o grupo, o negócio é o seguinte, vocês vão criar as propostas mais radicais, audaciosas, que vocês puderem imaginar. Mas isso não passa. Esquece, a gente dá um jeito. É a nossa função. A nossa função é atenuar ou forçar muito a barra para fazer. Mas pensem assim, eu quero o seguinte, se tem 1% de orçamento, vamos pensar 4. Pensa assim, multiplica por 4. Como? O que tem que fazer? Tem que fazer coisas drásticas. Então faça aí. Porque se a gente tiver com clareza o que precisa ser feito,
A gente, na hora de chegar no poder, tenta botar a força. É lógico. Entendeu? E é isso, e pressionar. Porque o país sem investimento, do jeito que tá, vai ficar assim eternamente. Sim, Vai passar mais 10 anos e vai ficar desse jeito, pô. sim. E as pessoas não conseguem mais sobreviver, assim. Elas não veem perspectiva. Eu tô dizendo, eu sinto na alma do brasileiro, até tuitei isso, o Renan gostou do tweet, ele me compartilhou. Eu sinto que o espírito brasileiro tá um espírito muito doente. Sim. Tá. Muito enfraquecido, Quebrado, né? as pessoas não têm mais esperança, é tudo muito difícil. E tem que ter alguma coisa que dê um novo alento para as pessoas.